Muito boa noite a todos. Em nossa primeira live que aconteceu a semana passada com Osvaldo Pons e novamente hoje eh, eh, de, de Alma Crioula, como realmente nós colocamos esse nome. Ajá. ¿Por qué nos colocamos ese nombre de Alma Criolla? Fue baseado básicamente, y reafirmo tal vez un poco más, que ese nombre Alma Criolla, él es baseado casi un 99% no espíritu, en el alma de Don Osvaldo Pons. Quiero decirles también a ustedes que es una enorme responsabilidad y un gran privilegio es poder entrevistar, poder convivir con Osvaldo de una manera tan particular, porque eh, esa live ela não tem como cometido, ni tem como critério es el ayudar a ayudar al próximo. No es el espíritu de Osvaldo ni es el espíritu nuestro de Cosas del Campo. Simplemente es una posibilidad que Cosas del Campo tiene de abrir una secuencia de live que van a ir a lo largo del año con personas que realmente tienen algo a agregar y sobre todo, en el caso específicamente de Osvaldo, tiene una particularidad. Su particularidad es el poder tener que las personas tengan una implicación en la vida de él, en la vida como criador, en la vida como una persona dedicada, familiar y dedicada profundamente a su manera de pensar, que es o cavalo crioulo, a donde él vive a fonte do cavalo. Quiero decir a ustedes que no ha sido fácil escoger un montón de preguntas que han venido de Brasil, que han venido de Uruguay, que han venido de Chile, y que eso es muy importante, porque si ustedes se colocan a pensar y tienen una duda, alguna cosa que engloba o que encierra la figura de Osvaldo Pons, la prueba está ahí. Mucha gente que es de otros países se inspira en él, como também se inspiram hoje no Brasil. Então, vou dar as bem-vindas a Osvaldo. Boa noite, Osvaldo. Como está você? Boa noite, meu amigo Gabriel. Boa noite, meus amigos simpatizantes, criadores, usuários do Cavalo Crioulo. É uma satisfação enorme dividir esse tempo aí com vocês, falando um pouco dessa raça espetacular. Osvaldo, voy a preguntar algo importante que acredito que su alma tiene dentro de usted. ¿Qué que usted sintió desde la semana pasada a hoy, que hacemos la segunda parte de la live Alma Criolla con Osvaldo Pons? ¿Qué que usted siente? ¿Qué que usted, como olhando de longe así, pero con una experiencia enorme, ¿qué que usted siente que ha acontecido? Olha, Gabriel, eu creio que para mim foi, começando assim, espiritualmente falando, muito bom, muito forte a sensação, a energia da participação das pessoas do mundo do cavalo. Após isso, muitas pessoas me ligaram e dando força e nos apoiando, mas eu nada mais, como já conversamos outras vezes, eu nada mais passo receita de nada. Isso não é bolo para passar receita. Eu dou um testemunho daquilo que eu vivo, porque eu, e agora mais intensamente, em função da quarentena, eu acordo com o cavalo, olhando o cavalo, e anoiteço olhando o cavalo, e é uma fonte de vida, é uma razão forte da vida para mim. Então, é sensacional. Eu acho que aquela live
nos deu essa grande oportunidade, assim como certamente essa dará. Acredito que, disculpe si tenemos alguna dificultad en la conexión, mas eso ahí estos días ha sido bastante complicado o asunto da internet, por la conjunción de tantas personas hoy en esa cuarentena que no tiene esa desvirtuación de imagen. Osvaldo, de las tantas preguntas que yo tengo, hay muchas preguntas que coinciden. Curiosamente, hay muchas preguntas que coinciden. Mas voy a empezar por una que me parece muy importante, que me ha traído, me preguntaron del estado de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, y me preguntaron de São Paulo. ¿Qué usted piensa sobre las concentraciones de los machos? Esa pregunta, después le vuelvo a hacer otra subpregunta sobre ese tema. Entonces, gustaría que usted desarrollase esa pregunta. ¿Qué usted piensa de la concentración de los machos fora da cabanha, ou do criatório, ou do lugar da pessoa dona do cavalo? Olha, eu particularmente, e não é de agora, já fazem muitos anos, muitos anos, eu tenho a impressão que em seguida, depois que ela foi implantada, e naquele momento ela foi bem implantada, porque o que aconteceu? Como o quadro técnico era, vamos dizer, na época, se não me engano, era 1 ou 2, né? 2 técnicos, e no momento que ampliou, deu um pouco de contradição, vamos dizer, no serviço. Não, houve uma certa discrepância nas confirmações, sobretudo de macho. E eu, honestamente, sem espírito de crítica, de forma alguma, à associação, até porque fiz parte de vários conselhos, sempre, todos sabem, todos que passaram pela associação junto comigo, sabiam e sabem, e saberão que eu não sou favorável à concentração por uma razão muitíssimo simples. É que, naquele então, até se tolerou, foi até na gestão do meu amigo Maneca, e eu até, como falei, naquele momento ainda relevava para acertar o quadro técnico. Mas, a partir daí, eu acho que a concentração ficou, como eu acabei de dizer, ela seguiu no machismo. O que acontece? A primeira concentração que houve em Bagé, foi na cidade de Bagé. Então, na cidade de Bagé, aí entrou o achismo. A regra era arrochado. Então, vamos supor, ali eram aprovados um cavalo numa nota imaginária naquele então, que eu não me lembro, mas em torno de 7. Imagina assim, eu tenho o superior da raça, seria. Deu um angu danado. Os que ainda estão vivos, tenho certeza que lembram disso. Eu acompanhei bem isso. Na sequência, seria em Uruguaiana. E tal foi, deu muito bafafá, deu gente braba, e que tinham animais preparando, potros, consideravam para alguns bons, ou tinham expectativa, né? Naquele então, para irem depois uma prévia, coisa, e deu aquele bafafá ali, e na sequência, a delegação da concentração e a Uruguaiana. Como eu falei da outra vez, eu sempre fui muito amigo do Dr. Flávio, e ele, assim que houve a concentração de Bagé, ele me ligou. Eu nunca me esqueço que ele me disse, e aí, como é que andou a concentração de Bagé? Eu disse, olha, foi meio conturbada, deu gente brava. Inclusive, saiu uma turma de Bagé, e foi a Uruguaiana para assistir a de lá. Aí, naturalmente, ficou um pouquinho mais frouxo, talvez. Ou porque o conjunto dos animais era um pouco, não sei dizer a quem não, mas diferentes. E eu me lembro que ele disse, isso aí é uma barbaridade. Isso é uma barbaridade. Nunca me esqueço. Porque se nós pensarmos e olharmos o regulamento,
basta ler ali para ver o que precisa um animal para ser confirmado. Então, gerou um desgaste, um anti-marketing, eu diria assim, para a raça como um todo. Ela, naquele momento, até era marketing para algumas cabanhas venderem. Porque, então, se eu usava como você usa hoje, meu cavalo foi concentrado na primeira, foi marcado na primeira fila, meu cavalo foi marcado na segunda. Isso já é um marketing de cabanha. Eu fiz. Né? Tinha que aproveitar essa oportunidade, embora que contrariando. Por essa razão que eu falei. Se ler o regulamento do registro, nós vamos ver que é um ônus que todo criador vai ter. E fica caro hoje, porque nós temos um cavalo de um valor bem diferente. Esse cavalo que se buscava marcar ali naquele então, um cavalo mediano era, sei lá, $3.000, por aí, né, para ser marcado. Hoje, além de estar num momento difícil, então fica muito achatado o custo-benefício, né, dessa marca. E eu acho que não tem razão mais descer. Eu acredito que com o quadro técnico que nós temos hoje de ponta, técnicos que julgam o Expo Inter, julgam aqui, julgam ali, tem plenas condições para ir na cabanha e marcar um cavalo. Até porque um cavalo com marca não quer dizer que vai ser um reprodutor ou reprodutora. Aí cabe o criador, depois, o técnico tem que orientar. Olha, esse tu deve fazer isso, deve fazer aquilo. Mas nada mais do que isso. Depois nós temos, e acredito, uma ferramenta poderosa e definitiva, e essa é seletiva, que seria as exposições. Eu levo numa exposição, meu cavalo é avaliado tecnicamente, e se eu achar que o meu cavalo é bom, teimo uma ou duas vezes e fico na cola, automaticamente eu sou o primeiro a sair daquele jogo. Vou trabalhar esse cavalo em outras disciplinas, que não a fila morfológica. Né? Esse é um exemplo que eu dou genérico. Então, dentro disso, eu particularmente, sem pressão de nada, eu respeito as regras que estão estabelecidas, mas eu, particularmente, sou o contrário das concentrações. Porque le pregunto isso, Don Osvaldo, porque essa pergunta ela vai a se estender sobre o mesmo conceito. Eu dentro das perguntas que fui selecionando, que como le dije, muitas coincidem en el mismo concepto, mas curiosamente me preguntó si realmente podría existir la posibilidad, o si fuese válida, que realmente ese caballo que va a una concentración, que ela tende a se confundir con una exposición morfológica, porque realmente el caballo él va a ser marcado en condiciones súper especiales, que no sería en el caso de la caza, basado en el razonamiento que usted está haciendo. Entonces, él me pregunta a mí, ¿y qué posibilidad hay que ese caballo puntuase en esa concentración? Entonces, y vuelvo a hacer la segunda pregunta sobre eso, ¿hay que confunde al usuario nuevo, al criador nuevo, al que está lleno de esperanza? Porque tengo un montón de preguntas de gente que tiene una esperanza enorme, mas que de cierta manera significan esa duda. Entonces, él puntualmente me pregunta, y también, ¿por qué no esos caballos no puntúan morfológicamente? Porque ahí viene la tercera pregunta, porque el costo es muy alto para él llevar un caballo a una ciudad perto da mía, que puede ser 100, 200 kilómetros, y que realmente después no ve. Entonces, ¿qué usted piensa sobre isso? Olha, eu concordo. Tá, deu umas falhas, alguma coisa eu meio adivinhei, mas se eu sair do trilho, pode me corrigir. Mas eu imagino que uma delas eu tenha respondido já na primeira, que é a relação ao custo. Realmente, isso até eu não argumentei também. Porque quando eu digo quando, eu não estou criticando ninguém, eu que fiz parte, se imaginava certas medidas, era a nível assim, quase que no sul do país, mas nada mais que isso. Tá? E dentro do próprio Rio Grande do Sul, existem concentrações que têm a distância essa, de 700 km, 500 km. Então, vamos falar nessa média, para não falar em termos de outros estados. E esse custo não remunera essa expectativa. E mais, os cavalos que vão à concentração,
obrigam o criador, o usuário, a dar um trato melhor, então já vai entrar uma ração mais qualificada, o cavalo de repente já tem que ir ferrado, porque é aquela coisa, quem vai a uma festa tem que estar vestido a rigor, certo? Né? Então, começa a haver um processo que, além do custo alto do processo todo, tem mais essas variáveis aí que vão fazer com que fique mais pesado ainda a levada de um cavalo a uma concentração. Aí não contabilizei frete, normalmente são as refeições do cabanheiro, do proprietário, hotel, etc, etc. Isso aí é uma brincadeira que quando a gente hoje leva um cavalo, como eu falei, de $1.500, gasta 2.000, 3.000, não sei. Depende do dono do cavalo. E o que eu digo sempre, que as pessoas confundem, um cavalo marcado, como diz o regulamento, com 50% de virtude, é o que manda, se achar, aí vem o achismo. Se acharem que tem que apertar, então que haja uma assembleia que mude, mas não dessa forma. Eu acho assim, eu não posso ver o achismo com o bolso do criador. Isso não pode. Então, o que eu acho? Que esse cavalo, além de ser marcado, ele não pode ser considerado um reprodutor pelo fato de ter recebido a marca. Ele vai receber a marca, muitas vezes lá embaixo, lá no morfologia, vamos pegar bem radical. E o criador, o técnico vai orientar que não deve usá-lo, que esse cavalo vai... Porque tem dentro disso aí o cavalo marcado. Ele pode ter 1,50 m, isso eu deixo bem claro, e tem um mercado espetacular para as vaquejadas, lá para o Brasil Central, sem dúvida, tem muita gente que... Não sou contrário ao cavalo com alçada exagerada, desde que não passe do limite. Tá? Então, eu não vejo por que esse custo, que eu chamo assim até de um anti-marketing pela raça, porque a pessoa... Eu presenciei N vezes pessoas chegando na raça, perguntam como é que não é, leva numa concentração que tem um nível de cavalos bons, o cavalo dele, às vezes, além de não ser marcado, claro, por não ter atingido medida, por, sei lá, às vezes um cavalo mal pegado, não são todos os que enxergam que realmente aquele cavalo não deva ser marcado. Isso é humano. Tá? Então, eu acho, por tudo isso, eu responderia que eu sou sempre contrário à concentração. Mas teve outra pergunta que eu não pude ouvir direito. Que está a internet está meio complicado. Eu faria uma sugerência, seria talvez cortar a live, dar um tempinho que esse fluxo ele vai embora e nos reconectamos novamente a ver se nós podemos melhorar a qualidade de internet. Então saímos um pouquinho e voltamos enseguida para ver se podemos vir com uma força. Pode ser? Tá bom. Tá especial. Pode ser sim. Pedimos un poco de disculpa, tentando hacer una conexión mejor, una live de realmente como todos desearíamos de calidad y de un buen raciocinio de las preguntas. Eso sería muy importante. Quiero decir algo antes que Osvaldo entre nuevamente. Sí me preguntaron en qué RP Osvaldo Pons iba a Cabaña Tupambaé. Y él ya va, Osvaldo, continuamos una pregunta que recién me hizo una internauta. ¿A Tupambaé va en el RP 5400? Sim. Hoje até estive mexendo nos papéis, 5.480. 5.480. Contestando mientras se juntan las personas que para dar continuidad y no ficar para atrás, me preguntaron una internauta recién en qué RP iba Tupambaé y
Contestamos para ele a 5.480. E aproveitamos a oportunidade que não a todo mundo não posso contestar por aqui, por a live, porque tenho um montão de coisas que já estão alinhadas de perguntas com Osvaldo. Bueno, Osvaldo, saliendo un poco de la concentración y entrar un poco en el tema de la historia y de lo hoy y lo presente. Un amigo, un fotógrafo que mando un saludo para él, Fernando Polabori, que es muy fan de usted, y inclusive uno de sus sueños es visitar a Tupambaé y fotografiar un día. Y me hizo una pregunta muy interesante. Si usted considera que a raza está buscando o bonito o bom, o como antiguamente o bom o bonito. No sé si me escuchó. Se a raça está bonito e bom, é No, isso? la pregunta que él hizo es el siguiente. Si usted considera que a raza está buscando hoy o bonito o bom, o como antiguamente que era bom e bonito. Olha, eu acho assim que, de modo geral, é o objetivo, e foi a razão de ter nascido o freio, era tirar um cavalo mais bonito possível, mas sempre muito bom de encilhar, de andar, porque é a razão dele ser, cavalo descendo. Eu dou um exemplo bem campeiro, bem primário. Chegava numa estância, eu peguei muito essa época, numa forma de cavalo, 30. Um exemplo hoje seria a invernada, que tem esse número de cavalo na forma. Um chegava, mirava na forma aquele cavalo que lhe passava uma certa beleza, uma certa... um olho diferente, uma beleza dentro do possível, e que era comentado por bom, esse era o cavalo ideal. E nada mais vem a ser o que desagou no freio de ouro. Você buscava uma morfologia dentro de uma função. Eu acho, e respeito, sempre digo isso, eu respeito, porque o cavalo crioulo hoje, eu só não aceito, a única coisa que eu não aceito, que não acredito muito, é que queira fazer de um cavalo com princípios de beleza morfológica, não beleza em si, mas por uma questão de angulação, por cavalos excessivamente retangulares, e por isso, por aquele outro, querer fazer desse cavalo um craque funcional. Eu acho que a biomecânica deles não fecha. Não? Eu respeito o gosto, as pessoas que quiserem criar esse cavalo. Para outras disciplinas, como só a morfologia, como para lazer, para puxar do galpão, olhar, até correr um boi, tudo bem. Mas quem quer um cavalo, como eu diria, gauchescamente falando, de apartar freno em galinheiro, o biotipo desse cavalo morfológico normalmente não é aquele biotipo daquele cavalo que vai ser buscado e que é tido como melhor. Eu dou de exemplo, eu quando jogava, muitas vezes ao jogar numa fila, eu me encantava num indivíduo, num daqueles cavalos que estava ali sobre o meio, mas ficava um degrau na fila, né? Então a gente fica muito mais pensando, como jurado, em pintar uma tela que não haja discrepância no final, do que a individualidade e as virtudes do cavalo. Mas quando é só a morfologia, perfeito, é isso aí. Então, agora, no cavalo freio, eu acho que às vezes existem injustiças, porque nós penalizamos muitas vezes aquele biotipo que seria o cavalo ideal como bom. Nós, eu estou falando nós porque eu julguei também isso, fiz isso, hoje repenso muito. Eu acho que tudo é meio termo, é equilíbrio. E sem falar na genética funcional. Perfecto. Osvaldo, me preguntan cómo eran las concentraciones, porque tengo mucha pregunta de criador nuevo, de gente que quiere escuchar a su alma la historia. ¿Cómo eran las concentraciones antiguamente en las estancias? Não havia. Casualmente, aqui nessa estância, aqui onde eu estou, o último cavalo confirmado, padrejo, foi Duque de São Martinho, criação do meu pai.
Olha aí, olha, muita gente não sabe isso aí. Como é? E nesse tempo eu vivenciei muito. Eu juntava, vou dizer qual era o procedimento. Tinha uma invernada bem no fundo, na época a distância era muito grande, bem lá no fundo. Eu pegava um lote assim de 20, 30 potros, como você faz nas fêmeas. Claro, tosava porque é uma questão de capricho. Porque, isso aí eu acho que... Eu não sei, eu pelo menos sou assim. Então, esses cavalos vinham de campo, eles eram avaliados, medidos, avaliados morfologicamente, né? E esses cavalos, esses potros, eram marcados e o técnico dizia, olha, esse aqui eu gosto por isso, esse eu não gosto por aquilo, esse... Naquela época nem se dava nota. Ele te aconselha a fazer isso ou fazer aquilo. E assim eu vi, talvez seja daí a razão maior que eu tenho esse anseio, porque eu vi cada tijolinho desses. Vê bem assim, eu estava fazendo uma conta esse dia com o Fernando, meu irmão, estava conversando. Eu tenha cumplicidade de mangueira, de RPs, entre família e pessoas muito ligadas na minha volta, somado aos meus, eu estava somando e dá o RP 13 mil e não sei o quê. 13 mil e não sei o quê. Então tem muito achismo dentro dessa história, porque periga isso, porque periga aquilo. Não periga, eu tenho... E tinha tudo, eu tinha tudo, agora até aquela coisa, aí veio a informática e no fim eu passei, não sei, perdi muita coisa que eu tinha anotado. Mas eu tinha muita coisa anotada, justo isso, essa égua aqui media tanto, essa égua não sei o quê, essa... Como tem instâncias, que eu sei essas mais antigas, sei bem a São Francisco, a Invernada, a Cinco Saltos, e outras tantas, o Carlos Mares Cunha, tinham anotações de campo, dos animais do campo, ali do campo. Então, e tiveram grandes padrejos que foram marcados no campo, assim como tiveram animais que foram marcados e foram para outros rumos, né? Porque naquela época não tinha esse mercado mais vasto, né? Então era feita uma coisa prática, bem enxuta, bem sem trauma, sem despesa prévia, até porque ninguém almejava assim grandes valores naquela época também, tá? Então eu tenho assim a tranquilidade de responder isso, porque eu tenho essa vivência de uma vida. Acho que em 69 não vou dizer, mas 60 anos que eu me dei conta do cavalo, eu sempre fui obcecado em observar detalhes. Então, essa questão que eu ouço e respeito, eu vi criadores dar depoimentos, porque periga ficar petice, porque periga ficar aquilo, depende da competência de cada criador. Eu acho que isso aí, e cabe também a associação nos orientar. Olha, essa égua te aconselho a acasalar com o animal, não às vezes o indivíduo alto, mas que seja de genética de cavalo alto. Porque muitas vezes também tem uma figura de cavalo de 1,47 m e os pais dele são lá na tangente mínima. Então tem várias coisas nesse meio que ninguém pode dizer absolutamente que deve ser assim, deve ser assado. Eu não sei se eu me fiz explicar bem. Mas perfeito. Y la gente sigue preguntando y van preguntando. Osvaldo, un curioso me preguntó, usted tuvo un Torgilio, que quiero que un poco nos conte la historia, que era uno de los caballos que usted tenía prometido, no sé si fue Don Wilson que domó, sus últimos caballos ya cuando Wilson ya estaba en un tiempo ainda todavía montando, mas esse cavalo estava meio preparado para ele. Qual era esse cavalo? Bejaco Tupambaé. Esse cavalo é irmão inteiro do Nobre do Itaí. Está aqui aí. Perfeito. Muita gente me pergunta que você relate um pouco a história, que esse cavalo tem uma rica história dentro de sua casa. Sim, sim. Esse cavalo eu guardo. Ele está daqui, da onde nós estamos falando, 50 metros de mim, um potreirinho. E eu vejo ele todos os dias, dou bom dia para ele e boa noite. E esse cavalo é sensacional em termos genéticos. Isso é muito comum acontecer
às vezes, tem cavalos importantes fora do seu tempo. Tá? E o Bejaco, o que aconteceu? Pegou 2 irmãos inteiros ganhadores do Freio de Ouro. E os 2 Rosílios. Então, sempre ele era o patinho feio, né? Porque, preferencialmente, em termos de título, os outros 2 eram campeões do Freio de Ouro. E além do mais um agravante para mim e para muitos, que ele não era Rosílio, ele era um Tordilho. E ele é, né? Mas hoje eu peço desculpa para ele e estou tentando reativar esse sangue para poder dar continuidade ao trabalho que a gente faz aqui. Eu já comentei na outra contigo que todos os pedigrees, pode pegar qualquer catálogo de remate meu, ou encontra no pedigree amarela, ou preciosa ou fumarada de 5 saltos. Essas 3 irmãs são a base de tudo. Então, e ele, não se fala, né? Irmão inteiro. Osvaldo, me pergunta uma gente de Santa Catarina, Paraná, grupos de gente que tuvo a oportunidade de conhecer sua casa, que comercializou com você, porque, como le digo, várias perguntas coincidem no mesmo sentido. Que usted, inclusive más, esa pregunta que yo voy a hacer, ella también tiene una base de sustentación de un amigo de usted de Uruguay que se llama Valdés, que a él le damos a buena noche, sé que nos está oleando. Y todos me preguntan esto, ¿qué Osvaldo nos puede decir a nosotros, domadores nuevos, cabañeros nuevos, usuarios nuevos, investidores nuevos, como olham o cenário? Não vou falar de cenário econômico, não vou falar de cenário da instituição, sino com toda sua experiência de 50 anos, como você encaixaria esse sistema de criação para frente? Tanto seja de criação, tanto seja de comportamento do jinete em cima do cavalo, doma, enfim, jinete, e usuário. Como você responderia a essas pessoas? Pode sentir-se na liberdade, porque é uma pergunta bastante longa e que engloba muita coisa. Bastante longa. Eu vou começar dando um forte abraço ao Luiz Pedro, meu amigo, irmão do Uruguai, que eu não me recordo bem quantos anos nasce, pero uns 10 anos por aí, ele veio cá me visitar-me junto com Manuel Sá, João Vicente Sá, perdão, que não me conhecia, e parecia que, uma tarde que conversamos, que ele já me conhecesse em toda a vida, porque ele sabia talvez mais da minha vida do que eu já imaginava. E a partir daí, tornamos amigos, irmãos, e eu já digo sempre que ele é meu guru. Para mim, presto mais essa homenagem, ele é um homem que tem uma manada invejável em termos de genética funcional. Ele domina a genealogia de Brasil, de Argentina, de Uruguai, de Chile, sobretudo. E, então, é um homem, para mim, que eu me explico muito. Bom, dentro disso, que eu digo sempre, e disse hoje, enquanto a verdade estiver nos meus olhos, eu luto por ela, por tudo que é sagrado. A partir do momento que eu vejo que eu errei, eu me dobro, peço desculpa e me curvo para uma criança. Então, dentro disso é que são as minhas convicções, porque é uma radiografia da minha alma, do meu ser. Então, eu responderia que dentro dessa linha, eu vejo o cavalo está passando um momento difícil, como tudo, nós estamos passando um momento terrível para toda a economia, e o cavalo precisa abrir novos caminhos com premiações significativas, mas abrindo num processo de estímulo, de fazer com que as pessoas
aquele castrado de uma genética muito importante, que às vezes ia parar num frigorífico, que tenha uma pessoa que invista, que compre, que ande, que vá competir em provas esportivas, né? E eles fazem muito bem isso, os cavalos de Lisboa. Então, não ficar muito só naquela linha exposição, aquela coisa mais aristocrática. Não seria isso aí. Eu penso que o cavalo tem que abrir, ele tem que ir para a vaquejada, ele tem que ir para a marcha, para quem quer marcha, e por isso eu disse ali, o cavalo, muitas vezes tangente numa concentração, esse cavalo vai aparecer como representante da raça, em outras não. Então, havendo esse fomento, esse estímulo para que as coisas aconteçam, eu digo sempre assim, eu amanheço pensando, qualquer notícia, onde tem homem a cavalo, seja no rodeio que for, Barreto, onde que tem homens a cavalo, eu digo sempre, o cavalo crioulo tem esse espaço, é só trabalhar mais. Eu sei que já houve um trabalho, não me lembro da gestão de quem, que fizeram, o pessoal foi a Barreto, foi muito bem recebido, mas teria que fazer uma coisa mais popular, um cavalo, que aquele cavalinho que fosse um craque ali, ele realmente, embora com pouca estampa, muitas vezes, que ele mostrasse o porquê que a raça crioula é o crioulo. Não é? Então, eu digo sempre, a raça crioula, bem usada, ela é para todos os bolsos. Ela é para um frentista de posto, ela é para um eletricista, ela é para um empresário. E como eu falei da outra vez, o cavalo do usuário não quer dizer que seja um cavalo simplesmente para laço, para isso, para aquilo, não. Ele pode ser um cavalo que o usuário, esse, seja um grande empresário, que invista para ser um grande campeão de esteio ou um ganhador do freio de ouro. Então, é muito vasto esse campo. Ele precisa ter uma base muito forte para que entusiasme. E o cavalo é emoção. Se começa a dar muito puxão de orelha aqui ou ali, muita gente perde, não tendo essa emoção, essa coisa boa, essa magia que ele passa, certamente é um tiro no pé. Em parte, por un lado esa pregunta, mas a pregunta também tem outras linhas. Que você pode dizer, que você pode aconselhar a essa gente que, usando e abusando, como sempre digo, de casi 90 años de historia de selección genética, de una asociación montada sobre hechos reales, que entra o usuário ou o criador novo e ele usa dessa plataforma toda que está pronta. E ele me pergunta a mim que Osvaldo nos diga como nós miramos para frente e quais são os passos que não podemos errar, nem deveremos de fazer para nós seguir, como você disse, encantado com a raça, não receber puxão de orelhas e poder realmente caminhar em um caminho novo. E tem muita gente que pensa assim. Eu diria que essa pessoa certamente é um apaixonado por cavalo, eu estou enxergando aí a figura do usuário, tá? Ou o criador, eu respondo para os dois, é isso? O novo criador também? Vou começar então pelo novo criador. O novo criador, ele precisa, antes de tudo, ser muito bem assessorado. Não ir em papo, eu vou falar de leilão porque eu faço leilão. Então, não ir simplesmente por um papo só do leiloeiro, porque todo mundo quer vender e tá. Então, ele tem que se assessorar tecnicamente, um técnico da sua preferência, alguém ou um criador que seja confiável, que a maioria é, e que oriente qual o melhor caminho dentro da proposta que ele quer. Não, eu quero um cavalo para tirar os animais para morfologia e seguir essa coisa da pista de morfologia, porque eu gosto muito. Ótimo. Então, as linhagens são essa é essa.
Agora, eu quero um cavalo para freio de ouro. Já não é tal e qual. Já tem que mexer numa genética diferente para esse tipo. Tá? Porque esse cavalo não basta ser bonito, ele tem que fazer todas as outras etapas, então já é outra coisa. E o cavalo normal, marcado para o usuário normal, não, desculpa que eu misturei. Então, o criador seria essas duas coisas. Agora, chegando no usuário, são essas duas coisas que eu falei antes, né, do cavalo 10 de morfologia, mas também aquele de 5,5 que ele quer um cavalo linhagem para craque, para laço. Eu tenho um exemplo de um cavalo que eu vendi aqui no remate, que eu me lembro que assim, era um potrinho bem insignificante. Não, até vou dar o nome dele, porque de repente o proprietário está me ouvindo. Abacate de Pambaé, um filho do Beijá, casualmente. Ele levou do mundo, não sei o quê, e ele levou outros mais bonitões e tal. Ele me disse assim, eu vendi todos e esse eu não vendo por dinheiro nenhum. Ele é encantado dentro do que ele quer fazer. No caso dele, ele está hoje correndo paleteado e participa desses. Mas é a satisfação dele em deslumbrar pistas do que vê. E ali eles estão no meio de quartermilha. Né? Eu acho que isso é importante, que a gente tenha um cavalo que seja competitivo no meio do quartermilha, do manga larga, e também sempre pensando que o nosso cavalo tem condições, sim, de nos representar lá do outro lado do oceano, que nós somos um cavalo para o mundo. É só ser bem trabalhado e certamente eu acho que para as pessoas que gostam e acreditam, ele vai longe. Não sei se eu expliquei. No, es que de que a poco se van repitiendo las situaciones, porque las situaciones son muy parecidas, ¿no? Porque básicamente, y vuelvo a repetir de inicio, a mayoría de las preguntas, Osvaldo, que fueron dirigidas para usted, ellas tienen un sentimiento vaciado en el espíritu seu, en su capacidad, en su creación, en su responsabilidad. Entonces, mucha gente enxerga eso y ve esa posibilidad de conversar con usted a través de preguntas. Mire qué lindo esto que voy a leer, que dice así. Después usted saluda a ese amigo que me hizo cuestión. Tenho un Marumbito Pambaé, cavalo que meu filho foi freio de ouro jovem e eu esse ano fiquei em quinto lugar no final do proprietário. Queria saber que tipo de éguas quedariam mais certos com ele, sabendo que foi usado na reprodução na Tupambaé. Bom, o Marumbi é um cavalo que eu usei, e esse cavalo está com um grande amigo, já mais ou menos imagino quem seja, e realmente esse cavalo é diferenciado porque ele junta no pedigree dele, viu, tem o inbreeding de Preciosa e Orneiro, e Galo de Briga, que é o seu pai, que também tem o Itaí. Esse cavalo, eu diria assim, com éguas morfologicamente mais robustas, mais compactas, e eu acredito que o resto ele bota, pelo menos os filhos dele que a gente tirou e viu. Ele é um cavalo muito importante e vai se tornar cada vez mais importante. Ele não... Porque o cavalo é assim, tem momentos que pega um grande cavalo, se a gente tem certeza que é, e num momento assim de turbulência de marketing, cada um faz e tem que fazer o seu marketing próprio, às vezes as coisas custam a aparecer. Eu dou um exemplo assim muito claro. O nosso cavalo número 1 no registro emérito é o Orneiro. Tá? Não se fala, foi um cavalo super. Deixou vários pais, mas na medida que os anos vão passando, um número não é tão grande em relação ao que ele produziu, de descendentes que são toda hora lembrados e relembrados, estão presentes nos pedigrees. Então, por isso eu digo que tem cavalos que às vezes não é naquele momento, mas vai ser lá na frente. E eu acho que o Marumbi respondendo são para éguas mais fortes. Eu diria
Éguas do Senhoeiro. Santa Égua do Senhoeiro seria um exemplo. Assim, como uma forma mais ampla de responder. Bárbaro. Osvaldo, voy a relatarle una pequeña situación que viví y que me parece importante. Mandé hacer una pregunta por la cual agradezco mucho porque no tuve la posibilidad de hacerla personalmente y la fiz a Pablo, o nieto de Don Wilson. Y Don Wilson le mandó preguntar o seguinte: quando eu escutei a pergunta de Osvaldo, que não é pergunta, ela é uma poesia. Para mim é uma poesia o que ele le manda dizer. E ele disse assim: o que você, quando mira para trás, acho que essa pergunta já conversamos em outras oportunidades, o que você mira para trás, seus 40, 50 anos, e ele disse assim: Osvaldo, quando nos conhecimos, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, ele tinha o cavalo e eu tinha a possibilidade como jinete. Essa conjunção dessas duas coisas que se dieron naquele momento e depois foram a lo largo, até hoje, com uma amistade insuperável. Como você, ele me faz sentir como você sente isso? Sim. Eu digo sempre isso, eu já disse em várias entrevistas que tive. A minha vida, a Tupambaé crioula, ela se afirmou e se definiu e passou a ser Tupambaé assim com carimbo a partir da chegada do Wilson. Eu tive muita sorte nisso aí, porque Sim. Chegou o Wilson, chegou a Amarela e a Preciosa. E dentro disso, ele foi o meu grande livro no sentido de cavalo funcional. Ele me fez focar, e esse foco é até hoje, detectar o cavalo bom e não perturbar, às vezes, a coisa. Porque, às vezes, até num depoimento de um ginete, se a pessoa não tem muita firmeza, ela dá umas vaciladas. Eu, então, digo sempre, quando tem muito tititi, eu vou pro velho o velho livro do Wilson Souza, que ele dizia assim, ele tinha observações dele que até hoje são presentes. Então, eu digo e rendo essa homenagem sempre, o Wilson foi o grande símbolo da Tupambaé, como uma forma nova de se trabalhar o cavalo crioulo. Porque até então, aquilo que eu falei, cavalo a cabresto tinha muito. Se via cavalo a cabresto nas exposições e quando era enfilhado nas categorias, era uma vergonha andarem tropeçando uns cavalão gordão, grossão, tanque. Por isso que eu comentei aquele dia que eu não gosto dessa expressão tanque dela. Depende para quê. Não vai, se vai para a guerra, tá certo que você já tem. Não? Então, o Wilson me fez ver isso. O cavalo pode até ser volumoso, mas ele tem que ser uma folha de papel em cima do chão para se mexer. E com isso, ele conseguiu balizar o meu repertório e depois o freio de ouro. Todos os ginetes, eu tenho certeza, todos se inspiraram no seu Wilson Souza. Tá? Porque até então haviam bons domadores, mas era uma coisa meio de fundo de campo, um tapa no queixo, na cara. Tá? E eram umas domas bem largadas. Então não havia esse refinamento de genética funcional. E o Wilson foi o meu grande professor. Foi, Osvaldo, me perguntam a través do WhatsApp, mire que pergunta curiosa, curiosa e histórica, não? Quando foi que você viu por primeira vez sentado em cima de um cavalo a seu Wilson, a Dom Wilson? Perguntam acá. Nós tínhamos o remate aqui no Martim Pons Remates. Nós tínhamos um escritório de gado geral, de remate, aí na Parada. E era mensalmente, tinha aqueles remates. E o Wilson morava em Uruguaiana e
ele passou a fazer parte, ficou sócio também, meu pai associou ele no escritório, e ele vinha de lá porque os remates naquela época era assim, por mês se vendia 3.000 reses, às vezes, era variado e muito gado. E as instalações, muitas vezes, eram no improviso, não tinha uma estrutura de bretes e coisa, então ali o cavalo era a ferramenta número 1 nessa lida ali, e era contra o relógio, né? Porque tinha que estar abastecendo a pista e coisa. E os responsáveis pelo campo até então eram o Moura e eu, que é o mais novo, e o Wilson chegou. Né? O Moura já era mais tempo meu. E aí eu vi o Wilson trabalhando ali a cavalo e montado, e era uma figura, era um centauro, era uma figura diferente daquele meio ali que nós... E tinha uma daria de gente ali, campeira, coisa, mas ele era diferente. Bom, quando eu comprei, essa história já é sabida por muitos, quando eu comprei a Amarela dos 5 Salsos, mas eu não sabia dele como domador, né? Quando eu comprei a Amarela dos 5 Salsos, chegou ali na parada e eu perguntei para o Moura, e agora, quem é que eu mando domar cego? Não posso errar, paguei caro, me quero para minha montaria. Ele disse, mas rapaz, manda o capataz, que é o apelido dele, domar cego. Ele doma, e eu peguei, mas será que ele doma? Assim, eu vi ele mais de carro, e essas poucas vezes a cavalo ali, porque às vezes o cara é muito bom ginete, campeiro, mas não doma, não. E aí o Moura já fez uma propaganda, ser criado junto, foi e ali começou, e o Wilson, e eu digo isso sempre, e ele diz, por isso que me deu mais convicção no meu caminho novo. O Wilson não montava em cavalo crioulo, porque os que ele tinha montado ele achava ruins, achava pesadões. Aquilo que eu falei lá das exposições do passado. Com o movimento das funcionais do freio de ouro, que o Wilson veio no pacote, né? Começou a ver, e por esse grupo de Jaguarão, que eu rendo homenagem, que foi os primeiros que fizeram assim, porque tinha gente pelo CTG que montava, o Fernando Afonso, o João Alberto, o Roger, eu não vou nominar todos, porque senão, mas o grupo de Jaguarão. Então foi tudo junto nos anos 70 e alguma coisa que eu não me lembro, 70 e quantos. Esse movimento grande, e o cavalo mudou de figura. E o nosso cavalo, que na América do Sul talvez fosse o pior, até morfologicamente, com essa boa nova que veio funcional, que ficaram os pescoços mais leves, os cavalos mais esguios, não sei o quê, eu não vou dizer que seja o melhor, mas eu vou dizer que ele está ali para ser um dos melhores, né, no cenário sul-americano. Então, tudo isso deva-se a uma pitadinha de trabalho também do seu Wilson Souza. E aí, falando da Amarela, me esqueci de contar. Aí ele tomou a Amarela, veio, deu um show, me apresentou aqui, foi um espetáculo. E eu fiz toda a pionada, assisti a entrega ali. E ele me chamava de Bigode, porque naquela época eu usava um bigode grande. Ele disse, Bigode, vê se tu me consegue uma irmã dessa égua, eu dou para ti. Aí eu não tenho, mas vou comprar. E saiu a mãe do Itaí do Novo, Preciosa. Então, a partir daí, ele passou a ser um apaixonado, um defensor, e hoje símbolo da raça crioula. Né? Isso hoje, na exposição que você chegar, a estampa do Wilson Souza está ali como... Né? Mas me preguntan porque hay una serie de historiadores aquí que nos están siguiendo a través do WhatsApp. Porque, claro, aquí nos tenemos una mezcla de criadores antiguos, de criadores nuevos, y tal vez de gente que la historia un poco pueda ser leída, mas no tiene la oportunidad de hoy conversar con usted. Y mire lo que me preguntan. ¿Cómo Osvaldo llega a Amarela? ¿Cuál es el canal que él hace y descubre? ¿Y cómo descubre esa égua él? Tem gente que pode saber essa história. É alguém que sabe da história, mas eu vou falar a história. Não, por isso eu digo, porque tem gente, desculpe que eu interrompo, tem gente que sabe, mas tem gente que não sabe, então... Então eu vou esclarecer. Isso é bom. Como eu falei, eu era jovem, por isso que eu digo,
a BCC foi a minha segunda casa. Hoje eu achei umas fotos com meu pai, coisa lá daquela época, uma hora eu vou mostrar. E eu era jovem, aí, por influência do seu Emílio Matos, que foi a pessoa que me botou de novo no crioulo, já contei a história, que tinha havido uma cisão familiar lá, tá? Então, porque meu pai sempre foi muito posicionado nos seus princípios do cavalo, e como eu sou, esse talvez seja um defeito genético, mas eu sou. Não é? Então, eu fui indicado para ser, naquela época eu fazia as prévias para a exposição de já esteve. É primeiro ano, esteve, segundo, não lembro. Faziam as prévias nas cabanhas e na região aqui, que era tinha muitas cabanhas, tinha em Pedras Altas, Erval, toda a região toda aqui. Bagé, Nunca Grito e tal. Era composta a comissão, a inspeção para a prévia era feita por 2 homens mais velhos, cabanheiros, e me convidaram para fazer parte. Fui nomeado para... Eu, muito honradamente, fui, gurizão, humilde, né? Mas com muita bagagem de cavalo de campo, com experiência. Ver o fator, eu digo mais assim, ó, pelo fator sobre osso, grandes cavalos foram para o ralo na raça crioula também. Não receberam até marca. E eram ressachados como defeitos. Então, entre parênteses, vou falar. No meu caso, eu diria que foi o Orneiro e a Amarela. Eu, fazendo parte dessa comitiva, lá, chego na Estância 5 Sós. E puxa mede, aponta. Lá pelas tantas, vem aquela potranca baia que parecia um lynx caminhando. Eu me arrepiei. Me arrepiou os cabelos brancos. É aquela química que as pessoas às vezes não entendem. Tá? E puxou a potranca baia e eu para mim, por mim, tu já está lá em esteio. Né? Aí os 2 mais velhos, sobre reprovar. Bom, eu voto vencido ali e um gurizão perto deles, né, que eles tinham 1000 argumentos, né? Naquela época era tara óssea, não sei o quê, e era, mas... Aí fiquei com aquela baia na cabeça. Chego em Bagé, naquela época não tinha telefone convencional, e deu. E o seu Cláudio Martins, quando soube da reprovação, ele ficou furioso, porque ele era um homem muito temperamental. Os filhos dele estão me ouvindo, devem estar rindo, porque sabem bem o que eu estou falando. E o seu Cláudio ficou furioso. E eu ligo para ele, com muito jeito. Seu Cláudio, tem uma potranca baia sua que eu me apaixonei, que foi reprovada. Mas tu ainda tem cara de vir me falar da potranca? Ele bem assim, furioso. Vocês reprovaram a potranca, agora tu quer me comprar? Eu disse, não, espera um pouquinho. Seu Cláudio, ali era um outro Oswaldo. Eu estava ali numa comissão, fui voto vencido, democraticamente, tá. Mas eu, particularmente, é a melhor bicha que eu vi lá. E gostaria, embora que ela tenha sido reprovada, eu gostaria de lhe comprar. Mas ele gostava de mim. Dali um pouco ele pensou e disse, então vamos fazer o seguinte. Eu te negocio ela, devendo ela, mas na seguinte condição. O valor vai ser a média da Expo Inter. O que der a média da Expo Inter é o valor que tu tem que me pagar. E naquela época não tinha 50 parcelas, essas coisas. E eu passei a torcer contra, que tomara que não valha nada o cavalo esse ano. Né? Bom, me entregou a potranca, que foi por Deus. Qual a minha surpresa? Deu um boom. Que idade tinha quando você recebeu a Amarela, Osvaldo? Eu? Que idade ela tinha? Amarela, que idade tinha quando você recebeu ela? Quando eu recebi, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Quando o Wilson me entregou, 3 e meio. E aí, bom, o que eu vou fazer, né? Tinha que pagar. Me vi roxo, azul, amarelo. Cheguei da esteio, está aqui, seu Cláudio. Comprei a amarela pela média da Expo Inter e foi um dinheirão. Mas aí já estava feito o negócio, não tinha que honrar. Mas só me deu orgulho. Depois ele mesmo mexia comigo.
Aí ele vai dizer, mas como é que tu sabia que essa égua... Eu não sabia nada, Sócrates, eu gostei, foi só empatia, mais nada. Quantas filhas, quantos filhos e filhas ficaram da amarela na Tupambaé? Olha, filhas diretas eu tirei 5, se não me engano, 5. Inclusive, o ano passado, retrasado, eu comprei do Wilson uma égua dele, que era neta de uma filha da amarela, Safira, do Pambaé, que quando ele ganhou o freio do Nobre, eu dei essa filha de presente para ele. E agora ela foi no remate e eu trouxe ela de volta para cá. Então, me lembrei dessa agora, tem mais essa. Mas descendentes, hoje, como ela já seria uma égua muito velha, eu estou na 3ª geração, mas devo ter coisa aí de umas 20, 25 fêmeas. E os machos eu trabalhei o bronze do Pambaé, que era filho, né? Então, ficou bastante coisa. Depois, mas digo, filhas e filhos, direto, para que tem pessoas novas que estão perguntando aqui, direto, quem foram as filhas da amarela? Tem gente nova perguntando. As principais filhas da amarela? Sim. É isso? Isso. Safira, a Verdade Tupambaé, que é com Nobre, a Promessa Tupambaé, com Clementina Vencedor. A cabeça já está meio... Tem uma... Daqui a pouco vem. Tem horas que dá uma cortada que nem a internet, mas depois vem. Daqui a pouco tem gente que vai perguntando aí, me perguntam aqui, mire que pergunta interessante, uma pergunta corta, mas é bem interessante. Se você sente alguma coisa, mire o que me pergunta, se você sente alguma coisa do cavalo de antes que serviria hoje? Uma pergunta interessante. Sim, aquilo que eu digo sempre, o cavalo é uma eterna alquimia, tem que estar, né? Eu vejo isso, eu sempre digo, eu até vou dar um passo para trás para dizer um depoimento que eu vi, me marcou, do grande amigo. Aqui me diz, desculpe que interrumpe, aqui fala Alexandre Junier que diz amarelo Tupambaé com muchacho e por amarelo. Amarelo, as pessoas estão falando também quais são as filhas de amarelo. Tá. Como é que é? O Alexandre Junier... Amarelo Tupambaé. É o amarelo Tupambaé. Amarelo Tupambaé. Isso. Um bairro, filho do muchacho. Mas eu queria responder sempre assim, dentro da minha forma de ser. Eu sempre digo, eu não sou dono da verdade. Enquanto eu tiver convicção naquilo que eu acredito, eu vou defender, mas não sou dono da verdade. Mas, assim, eu vou usar as palavras do grande mestre Magno Luiz Carlos de Jaguarão, Albuquerque, que ele começou uma palestra dizendo cada maestrito com seu livrito. É verdade. Ou seja, depende do que queres fazer e onde quer chegar, o caminho pode ser esse. É receita de bolo e criação de cavalo não existe. Eu conheço pessoas que passaram uma vida com muito cabelo na cabeça, terminaram com a cabeça pelada e não chegaram a lugar nenhum. Porque aí não é função, nem morfologia, nem isso, nem aquilo. Mas do cavalo do passado, eu tenho saudade, sim. E estou fazendo, já tenho aqui o calamaco, não é? De dar retroceder um pouquinho nos cavalos da invernada, os 5 saltos, e parabenizo, eu acho que os guris estão fazendo, os 2 filhos de São Cláudio, estão dando mais foco ao sangue fechado deles, perfeito. Porque eu sempre digo sempre que naquelas corridas dos últimos bois lá no freio de ouro, naquele momento que tem que às vezes tirar o coelho da cartola, o cavalo que tem esse sangue, ele tem algo mais de pulmão, sobretudo. E eu dou um depoimento que eu já peço até uma homenagem também para o Dr. Flávio. Um dia, conversando aqui embaixo da rádio, ele me falando, criadores daqui, dali, e como ele era uma pessoa que eu gostava muito de ouvi-lo, ele, lá pelas tantas, ele me fala num senhor Domingo de Couto, que era, na ótica dele, um grande criador, que era isso, porque aquele, me fez N elogios para ele, e eu não sabia quem era, mas se ele elogiou, tá.
Deu 2 anos por aí e ele faleceu. No ano seguinte, eu fui julgar no Prado, primeira vez ou segunda, não me lembro. Mas fiquei com aquele nome na cabeça. Não? E aí, nessa exposição, tinham na fila 2 cavalos mortos. E dentro da leitura daqui, por isso que eu digo, tem grandes cavalos que a gente faz, se olhar na individualidade é uma coisa, no conjunto é outra. 2 cavalos que pela fila, pela plástica, aquilo que eu falei, do degrau, que o jurado tem essa preocupação, como eu tive, os 2 cavalos mortos ficaram lá na cola, porque era um outro tipo. Né? Um outro tipo, mais típico. Né? E esses 2 cavalos ficaram na minha cabeça. Dali um pouco, na hora dos campeonatos, o secretário me diz assim, agora vamos chamar um reconhecido cavalheiro de Argentina, que é o senhor Domingo de Couto, para entregar a cocada. Domingo de Couto. Domingo de Couto. Bah, me arrepiou aquilo. Eu disse, mas vou conhecer o homem que o meu amigo falava tanto. E aí chegou aquele senhor, um argentino bem posto sempre, e saquei o sombreiro, me apresentei e disse que nós teríamos um amigo em comum, que era o Flávio Telecheiro. Aí, conversamos um pouquinho ali. No dia seguinte, ou à noite, não me lembro bem, não, no dia seguinte, teve o remate da invernada em Melige. Melige. Me convidaram para ir lá, fui com eles lá. Aquela cavalhada marca de fisga, que eu sempre gostei. E os 2 mouros que eu botei na cola, os 2 mouros, entraram em pista. Entrou o primeiro, e eu assisti no remate, bate o martelo. Domingo de Couto. Domingo de Couto. Entra o segundo mouro, Domingo de Couto, eu não aguentei, fui lá e sentei do lado dele. O senhor me desculpe a minha curiosidade, mas eu vim aqui saber, fiquei curioso de saber por que a compra de 2 indivíduos que ele teria alguma contestação pela fila que se quedou, não? E ele disse, não, por 2 coisas só. Por el coração e os baços, ou seja, coração e os cascos. Tá? Isso aí me marcou para o resto da vida, porque realmente, um cavalo sangue fechado, marca de fisga, a gente esquecia que tinha ferreiro na região. Porque aquilo galopava no pedregulho, pedra, como são até hoje nas marchas. Claro que hoje estão mais. Tá? E com essa mudança que nos ajudou muito em outros quesitos, nós perdemos essa grande qualidade, sobretudo nos cascos. Eu tenho esse problema em casa, sei, e acho que a raça, se fizer uma pesquisa, tem muito esse problema. E a questão do coração, às vezes, também. Tem cavalo que é bueníssimo no futebol de salão aqui, mas larga no campo fora que vem e parece que puxa da cola, às vezes. Corta a corrente. Então, eu acho que eu tenho uma saudade, sim, e estou sempre mirando para os cavalos, esses antigos, que eu vi fazerem e que dariam hoje, acrescentariam muita coisa. Osvaldo, usted no sabe la cantidad de gente que va mandando cosas que usó su sangre. Mas vamos a hacer un corte porque sabe que nos tenemos 1 hora y voltamos a la segunda parte. Damos un tempinho y voltamos a la segunda parte. Y avisando, a los que entraron ahora, están preguntando, recién preguntó Rodolfo Moglia cómo faço para entrar en la live, ya voy a pasar para él. Que viene un show de las 3 generaciones como homenaje a todas las personas que están olhando su live. Así que en unos minutos voltamos. ¿Tá bom? Eu acho que... Ok. Bueno, como prometido, entramos en la segunda parte de Alive, conversando con nada más y nada menos que don Osvaldo Pons. Los que quieren hacer alguna pregunta pueden hacer a través de WhatsApp, que es 5339
469 448. Bom, agora, como prometido, 3 gerações na música. Então, Osvaldo, Felipe e o pequeno Tupambaé é com vocês. Francisco. O Gabriela, só para esclarecer, eu não sou músico. Como diria o meu amigo, poeta e irmão, Heron Vaz Matos, aqui de Bagé, uma pessoa muito querida, que ele sempre diz que o que lhe falta nos dedos lhe sobra no coração. Esse é o meu Tá dando bem. Eu vou, obviamente, teria que ser homenageando o homem, um dos músicos mais gaúchos, poeta, amigo da família toda, sou amigo da família deles toda, Marcelo, que é o Mano Lima, e conheci o pai dele, o seu Rubem, então tinha que ser uma música dele. Parece até que fui parido de a cavalo. Um bom gaúcho não pode andar de a pé. Eu me criei esparramando a zoeira. Não é de balde que eu nasci no Bororé. Vale fora, maneia, porque sabe, eu sou grande na mão valida com égua da viúva. Dele acaba eu levantava os pataços, no pescoço então sovaco e decortava o cachorro. Quanta China já dormiu no meu peleiro. Isso é segredo, eu não gosto de revelar. Vou lhe falar só dela que vem aqui. De tanta linda peleia que eu me obriguei a chorar. Não sou nervoso e nem tampouco sou bandido. Sou apenas divertido e gosto muito de brincar. A minha grada dá no chão de facão de tigre. Um deles que eu quero de mim se arrancar. Eu fui nascido nesse torrão brasileiro, mas minha pátria eu lhe garanto que é o Rio Grande. Eu sou gaúcho, veja bem que se é uma raça, sou borolha, me devasta em qualquer lugar que eu ande. Se por acaso um dia a morte me vier, companheiro que proser me faça cruza no Mundurim. Pois toda fruta não fica longe do pé, me leve pro Borolé e me plante de novo ali. Pois toda fruta não fica longe do pé, me leve pro Bororé e me plante de novo ali. Pois toda fruta não fica longe do pé, me leve na Tupambaé e me plante de novo ali. Muy bueno. Osvaldo, vamos a ir intercalando música con preguntas. Mire la pregunta que me falta. Mire, Felipe, capaz que botamos el teléfono de nuevo en la forma que era y después cuando vayamos a la otra música. Mire qué pregunta interesante que me hacen aquí. Me preguntan, ¿cómo es la historia de Dona Nonó dentro de Tupambaé? A história da Nonô dentro da Tupambaé talvez fosse o outro tripé que faltou falar. Porque ela sempre apoiou, sempre nas encruzilhadas, às vezes, de comprar uma joia, ou qualquer outra coisa, ou uma égua, ela sempre apoiou na compra da égua. Então, ela faz parte de toda a história, como nós todos aqui da família. Então, e ela é presente no cavalo até os dias de hoje, campereia, monta cavalo, e ensina, inclusive, um filho do Oriental, que é um cavalo emblemático, neto da Amarela.
Perfeito, porque me escrevem aqui que comenta que Dona Nonô é muito boa chinete de cavalo, que é uma mulher de cavalo. Sim, bem campeira, e gosta de cavalo bom. É mais exigente, eu acho que talvez hoje que eu, porque ela gosta de cavalo que saia voando, entendeu? Então, ela é muito exigente nos cavalos. Aqui o Cherno está dizendo que também que Nonô sempre monta em cavalo bom, que isso é importante. Sempre botando-lhe um pouco de humor a essa nossa alma crioula. Osvaldo, eu quero terminar uma parte aqui que ficou um pouquinho para trás, com respeito quando eu tive a resposta de Don Wilson, y él hizo cuestión de dejar una cosa clara que me pareció tan bonita y me emocionó porque creo que es una cosa linda. Él dice así: nos tenemos 50 años de amistad interrumpida con Osvaldo y tendremos por mucho tiempo más. E isso para mim foi muito importante porque eu devo muito à família Tupambaé, à família Pons, e isso para mim vive en mi corazón. Y cuando yo escuché eso, me emocioné tanto, digo que, porque es una cosa tan bonita, y eso es dirigida pura y exclusivamente a usted, a familia Tupambaé, y fueron las palabras que Don Wilson comentó hoy de mañana, y yo se las transmito para usted. Não, eu fico muito agradecido de ouvir isso. Mas primeiro eu tenho que dizer para o Wilson que ele não deve nada à família. Nós, a reciprocidade é a mesma, porque aquilo, como eu falei, que a Tupambaé não chegaria, não arrancaria com esse perfil de cavalo funcional se não tivesse a figura do Wilson lá atrás, não só montando, mas como apoiando, como ensinando e como orientando. Então, aquilo que eu disse, nasceu tudo junto ali. Já faz 50 anos, segundo ele disse, eu estava meio perdido. Eu não me dou conta que eu já estou mais velho. Mas eu acho que o Wilson foi assim, um ponto de partida não só para Tupambaé, eu acredito na São Martim também, uma repartida na São Martim, porque o meu pai foi através do meu pai que tudo começou. Eu sempre digo isso, que se não fosse o meu pai, eu não teria chegado ao Wilson. Tá? E depois, o Fernando, meu irmão, também. Então, o Wilson passou a ser, naquele então, o símbolo do ginete da família Pons, tá? Que na Parava. E depois, é o Wilson hoje que todos nós admiramos e adoramos. Don Osvaldo, antes de ir a la próxima música, vamos a es una pregunta que olha por donde ven las dos y termina en el mismo lugar. No sabemos que recientemente un amigo personal seu, el doctor Chita, él decidió, en fin, terminar con parte de su criatorio. E um dia, há muitos anos atrás, quando brillava, sem nombrar alguns animais dele, uma pessoa me perguntou a mim como funciona isso de lo bonito com morfologia e lo morfologia com bonito, e uno passa para trás e outro passa para frente, e como é? E depois, outro me pergunta um dia se eu tivesse a possibilidade de explicar-lhe isso, e eu disse que não tinha gabarito para contestar isso. E hoje me perguntam isso novamente, casualmente, e lhe perguntasse a você, como encaixa essa situação para aquele usuário ou para aquela pessoa que não entende, e aí vou, uma das éguas emblemáticas do Dr. Chita, que fiz uma carreira extraordinária dentro de uma prova, con una belleza inferior y terminó con una funcionalidad superior. ¿Cómo usted puede aclarar eso? Olha, o Tito é um grande amigo, renomado cirurgião, todos vocês conhecem, né?
mas o Tito é uma pessoa que me fez olhar várias coisas que eu não via. Me fez olhar várias coisas que eu não via. Inclusive, um dia ele deu um depoimento que o bonito, perfeito, era aquele que andasse muito, que era muito bom. Aquela plástica do cavalo em movimento. E eu, no primeiro momento, parece assim uma leitura de um apaixonado só pela função. Mas na forma, depois aquilo ficou na minha cabeça, por ser de onde veio, uma pessoa de uma inteligência espetacular, a pessoa que tiver o privilégio de ficar algumas horas do lado dele, está sempre aprendendo, porque é uma pessoa muito aberta, muito inteligente. É verdade. E não podia ser diferente quando entrou no meio do cavalo. Uhum. Em seguida, ele observou certos detalhes que a gente até não era tão relevante ali, sabe? Era coisa que a gente não valorizava tanto e ele começou a fazer comentários e ver e pesquisa de linhagens que eu disse para ele um dia que eu passei a vida ouvindo criadores, papapá, tradicionais, não sei o quê, né? Assim como eu, aqui de Bombacha, falando, bababá, mas nunca na consistência, na amplitude da forma com que ele colocava a avaliação dele como um cavalo extremamente funcional. E ele sempre pautou a seleção dele nisso aí. Ele partiu, talvez, do não tão bonito, mas muito bom, e estava num crescimento extraordinário. Hoje, eu mexo com ele liquidou, mas não liquidou. Tanto é que já ficou com erro. E ele hoje se colocou momentaneamente como usuário, que eu dei o exemplo, um usuário dos produtos que ele ficou, que vai usar, né? Ele não quer se configurar hoje como um criador. Ele vai participar das provas, guardou 3 ou 4 animais para correr prova, mas ele não vai, eu digo para ele que ele não vai se aguentar, ele vai ser ainda um grande criador, porque ele faz muita falta no meio com o conhecimento que ele tem de genética, enfim, na ciência como um todo. Ele colabora muito conosco, eu tenho certeza disso. E ele tem alguns depoimentos e pensamentos, que não é agora no caso aqui que nós estamos falando, mas é um cavalo que eu... O Felipe, vamos à próxima música. Vamos? Agora acho que dá assim. O que tem chama bem novinha. Essa música aqui, uma pena que o Moura não está nos ouvindo, mas é do tempo dele e ele canta junto quando está perto. O que tem a rosa tão desfolhada, foi o sereno da madrugada. O que tem a rosa tão desfolhada, foi o sereno da madrugada. Chorei e choro nesta viola, só ela mesmo que me consola. Chorei e choro nesta viola, só ela mesmo que me consola. Adeus, adeus, coração mimoso, delicadeza, rosto formoso. Adeus, adeus, coração mimoso, delicadeza, rosto formoso. Gabriel, eu quero aproveitar para... Tem uma pessoa, amigo nosso, alquimista, do Grupo Alquimista, que está de aniversário hoje, que é conhecido de todos nós, um grande criador, um grande genético, que se chama Marcelo Moglia.
Então, essa morena rosa fica oferecida aí. Tá? É verdade, hoje está de aniversário. Como fica isso? É verdade. Osvaldo, deixa eu ler um pouquinho, porque me voltam a perguntar. La anécdota que le comenté del doctor Chita, más tirando la figura de él, ¿cómo nos podemos explicar a las personas que esa belleza muchas veces no coincide con la parte funcional? Y si eso es válido, si realmente eso, ele para usted tem sentido. Olha, eu quero que me tomem não como professor, eu não sou dono da verdade. O exemplo que eu posso dar, meu, real, é que até ficaria uma pergunta no ar. Se eu fui jurado de morfologia todos esses anos, se eu andei nas principais pistas, se eu vi os cavalos mais lindos da América, posso dizer, se com todo esse acervo que eu tive, eu não elevei a morfologia dos meus cavalos nos quesitos atuais, tá? Nada contra os cavalos de 8, não é isso aí. Mas se eu não conseguir, tem uma razão muito prática e fácil de responder. É porque dentro do meu trabalho genético de cavalos funcionais, eu não consegui elevar esse cavalo na leitura atual de morfologia para o patamar dos 8. Tá? Eu não consegui mesmo. Porque aí dirão, não, mas aí aquela velha matemática antiga, né? Aí não, tu pega um cavalo de 8, leva numa exposição, tu já tira 8 de morfologia, teu cavalo é bom de andadura, tu já dá um pontapé na frente. Mas tudo isso, em termos de resultado, até pode ser. Mas no conjunto, na poesia, na obra, isso aí para mim não conta. Conta ver... dou um exemplo, um cavalo que ficou assim na cabeça de todo o povo, aquele cavalo tordilho que teve o azar do sangue, lá que aquele cavalo roubou a cena total, porque ele se tornou belíssimo, o conjunto ficou belíssimo. É isso que eu quero dizer. E que morfologia teria aquele cavalo? Não me lembro, mas não era mais que 7,5, não me lembro. É verdade. Exagerado. Então, o que eu quero dizer que biotipo hoje que nós pregamos, aquela retangularidade, aquelas garupas mais planas e não sei o que, não são condizentes com o cavalo esse que eu quero no meu criatório Tupambaé. Digo bem sempre claro. Senão amanhã poderão dizer, não, o Osvaldo está pregando o contrário. Não é isso aí. Eu estou falando eu. Então, porque talvez por muitos eu sou cobrado como incapaz, não consegue avançar morfologicamente. Eu respeito quem avance. Eu sei a estrada que eu quero percorrer. E assim como até conheço e conheci criadores que se mantêm com esse princípio. E a hora desse tipo de cavalo, uma hora chega, porque através das funcionais, em todas as disciplinas que existem funcionais, esse cavalo que a gente busca como melhor, ele está inserido em todo o processo. Tá? Eu não sei se eu me expliquei bem. Mas, então, eu vejo assim, a Tupambaé tem essa leitura. Eu vou engatar essa pergunta sua, e aí vou abusar de seu conhecimento estadístico. O que seria se o criatório de Eduardo Ballester, o Chuchoca, todos sabemos, a los tiempos de hoje, donde ele usava um cavalo, sabemos muito bem que usava um cavalo, o Chuchoca, que não era um cavalo de uma grande morfologia, mas ele vinha lapidando muito. Ele seria hoje um criatório, essa comparação que você faz é parecido com o que você faz na Tupambaé? Sim, talvez, veja bem, eu, por intermédio do meu saudoso amigo Gilberto Loureiro de Souza, que foi quem me apresentou para o Eduardo e me aproximou,
e até porque ele conhecia a minha filosofia de criador, e ele sempre me dizia que tinha na Argentina uma pessoa que pensava diferente, e que foi ele, e aí a gente depois se tornou bons amigos. E realmente, eu me lembro que uma vez, uma delegação que foi visitar lá a São Baldomero, ele apresentou um lote de égua espetacular, papapá, e um padrejito gateado que era um pequenito, chiquito. Só que ele, naquele momento que ele apresentou, que estava na manada, ele arreudeu ele ali para papá e saltou em pelo nele ali. E falou, você quedou quieto. Tá? E esse cavalo, ele tinha convicção porque ele levou para o criadeiro, para a cabanha dele, por as virtudes que tinha, pela genética que tinha e pelas peculiaridades que ele tinha como indivíduo dócil, bueno e tal, que pode olhar hoje, toda a descendência dele está por aí, está aparecendo. Eu até materializo dessa genética, eu tenho químico que tomei, por isso mantenho aqui, porque é dessa família. E o Tchotchoca, outra coisa interessante, eu posso dizer, porque há pouco tempo saiu uma matéria do Mariano Neto, onde falava na alçada do Tchotchoca. Uhum. Tá? Não tem problema nenhum, não é? Eu usaria toda a vida ele. Era um cavalo bem petiço. Se lembra desse assim do cavalo do Dr. Gilberto, que primeiro tuvo no Uruguai, tuvo na Pacífica, depois vindo para aqui? Era um cavalo também que reúne essa característica do Tchotchoca? Claro, também. Sim. Eu não me acordo o nome dele, mas... Sim. E, então, Eduardo Ballester, o que ele era? Ele era um grande zootecnista, né? Tinha olho, mas ele buscava incessantemente a funcionalidade. Mas a funcionalidade, não, esse é bueno, vou usar, não, com consistência genética. Ia buscar pela razão maior genética do que como indivíduo em si. Né? E por isso eu me identificava muito com ele. E outro cavalo que eu usei bastante aqui da descendência dele foi o Puesteiro, San Baldomero Puesteiro. Um cavalo também que veio cá. E cavalos que eram de montar e brigar de faca. Né? Então, eu acho que o Eduardo Ballester nos faz muita falta e fará. Ele morreu muito cedo e tinha muita coisa para desenvolver. Por eso que le pregunto, digo, porque vamos desembarazando a situación para tal vez llegar a entender, porque mucha gente me pregunta, y ahí voy haciendo algunos ejemplos para facilitar, ¿qué es un criador? Ahí donde tal vez lleguemos a lo que toda la gente precisa. ¿Qué es el criador? ¿Por qué Osvaldo Pons es criador? Porque eso es muy importante. Mas para eso, yo acho que tem una serie de ítems, una serie de cosas que yo gostaria que usted las expresase para esa gente nueva que está comenzando, que sueña con el estilo criador, que quiere ser criador. ¿Cómo es eso? Bom, eu responderia que o criador, como o próprio nome diz, é a arte do criar, é uma arte. Criar é uma arte. Eu acho que o criador, de uma maneira geral, é assim. Quando faz um acasalamento, dentro do estudo do acasalamento, ele já está preconizando correções de indivíduo a indivíduo, né? E porque geneticamente também agrega essas características, como funcionais. E dentro da funcionalidade tem subdivisões, temperamento. Importantíssimo. Tá? O cavalo tem que estar do 0 ao 100 muito rapidamente. Então, mas o criar não é muitas vezes copiar. Isso que eu quero dizer. Ahí está. Vamos aclarando los puntos, porque eso es muy importante que usted está diciendo. Una cosa es criar y otra cosa es copiar. Y eso es que mucha gente lo está olhando para usted explicar eso ahí. Isso aí. Eu até dou uns passos para trás
para dizer, tenho certeza, que o Criador tem coragem, o Criador no sentido da palavra, e eu cito N exemplos, e volto a falar, inclusive, falar no meu pai, o Flávio Terecheia, as pessoas mais velhas que eu convivi, não é? Eles eram afoitos a ponto assim, de preconizar um acasalamento, e muitas vezes o cavalo buscado não era o cavalo da mídia, não era o cavalo copiado, isso que eu quis dizer. Então eu vou materializar isso aí da seguinte forma. Quais são, na tua ótica, quais são os cavalos que revolucionaram a raça crioula, que fizeram esse boom no cavalo brasileiro? Nós vamos nominar o Orneiro, Aniversário, Santa Elva Senhoelo, Comediante, tem 5, agora já a cabeça cortou, mas daqui a um pouco vem. Todos esses indivíduos, todos, com exceção do Aniversário, que era razoável, e o Tchacal. Tchacal eu fiz. Com exceção do Tchacal e do Aniversário, os outros eram altamente polêmicos. Altamente polêmicos. Algumas pessoas já sabem da nossa história do Dr. Flávio sobre o Orneiro, e também o Senhoelo também era um cavalo que não era, não vamos falar em nota por respeito, mas não era um cavalo de nota alta, né? O Comediante era outro cavalo que não era bonito e baixo. Outro cavalo que eu me esqueci aí, o Trem a Rebolo. Tá? Então, esses cavalos revolucionaram a raça. E não seriam, dentro de um conjunto de reprodutores, citados pela grande mídia como indivíduos de ponta. Tanto é que o Orneiro, que eu posso falar de Cápila, eu conheci lá num fundão, lá em Esteio, quase com as galinhas, lá porque estava bem meio escondidão. E é só o seu Orneiro. Outro exemplo que eu dou, que aí eu acho que é o arrojo do criador de acreditar nas suas éguas e no que ele quer fazer. Um exemplo que eu dou também é o Clementina Vencedor. Esse cavalo teve pouco tempo de uso, mas eu estou certo que esse cavalo estaria entre os 3 principais raçadores da raça crioula no Brasil, sobretudo considerando a função freio de ouro. Osvaldo, a pergunta que muita gente faz aqui das seleções que vamos fazendo, incluso o Joca Jardim, de Livramento, me diz que a influência do Tupambaé foi muito forte na criação dele. O que você, quando sente que muita gente conseguiu se inspirar em você, conseguiu levar seu caminho como referência, o que você pode dizer para toda essa gente? O que você sente com essa alma sua linda, aberta, humana? O que você... Olha, Gabriela, eu diria que gratidão. A primeira resposta seria gratidão pelo reconhecimento, porque aquilo que eu falei, a gente não é dono da verdade, caminha com convicção dentro do que busca. Mas é muito gratificante saber que tem pessoas que admiram o trabalho da gente, que gostam e que fazem a leitura do que a Tupambaé se propõe na íntegra, porque não é você vai fazer aquilo que eu falei. Você está numa prateleira ali, é diferente. A leitura é mais profunda. Eu sempre estou falando. Eu, muitas vezes, antes de olhar uma foto de um cavalo, eu olho o pedigree. Ele pode ser quase 10 de morfologia, mas se eu vejo uns furos no pedigree ali, eu deixo lá, respeito, não vou falar nunca mal, mas deixa ele quieto lá que ele vai. Tá? Assim como faço o contrário, às vezes, quando eu vejo um pedigree que me encanta. E se esse indivíduo tem virtudes razoáveis morfologicamente falando, eu vou tentar arriscar botar alguma égua. Tá? Mas ele precisa, vejam bem, às vezes as pessoas dizem, eu já ouvi alguém dizer,
que a Tupambaé desconsidera a morfologia. Não. O que é morfologia? Na minha leitura. Um cavalo que seja típico, que tenha linhas corretas, linha superior, aprumos, tendões, casco, selo racial, já falei, né? A cola, e que não seja excessivo em nada. Ele tem que ser um cavalo equilibrado, um cavalo sentado no chão, tá? E que tenha harmonia ao se mover. Aí ele fica mais bonito ainda. Palavras do Dr. Tito. Osvaldo, la última pregunta antes del último tema para después hacer el cierre con usted. Me preguntan aquí, toda esa magia de Tupambaé, de los inicios, de esos 40, 50 años, mas hay un caballo que revolucionó a Tupambaé en los últimos tiempos que se llama Sedutor Tupambaé. ¿Qué hizo ahí? O sedutor seria a tradução, melhor dizendo, do conjunto dessas genéticas perseguidas, que leia-se no papel dele, tem Mutiati de Santa Angélica, sem erro, Santa Angélica, né? No papel dele tem Itaí Tupambaé, no papel dele tem Nobre e Rico Rato Tupambaé, cavalos craques que eu estou falando, funcionais. Somado ao grande campeão de esteio, que foi Bonasta Maior, que, na minha ótica, é um cavalo de beleza diferenciada, mas não é um cavalo extremado. Se olhar, ele é um cavalo, não é grande, é um cavalo equilibrado. Tá? Então, dentro dessa somatória, mas lendo o papel do próprio Buenasso, nós vamos encontrar Orneiro e Campeiro. Mais consistência. Né? Só que ele teve o poder, o Buenasso e o Sedutor, por acrescentar a linha baixa no Rico Rato, de ter aquela nobreza, aquela qualidade racial, que para Tupambaé é importante. Por quê? Porque ele botou a beleza que falta, na grande leitura, às vezes, da Tupambaé, mas sempre mantendo a consistência genética funcional. Entendeu? Ele é um bonito que brotou com essência de baixo. Não é um bonito que caiu aí. Perfeito. Entendeu? Então, essa é a leitura dele. Assim como tenho hoje aqui 2 cavalos filho dele, que eu considero muitíssimo. E tem outros padrinhos que eu gosto muito de buscar, tá? Mas sempre dentro da leitura sedutora, ele tem 2 filhos que eu me reservo para usar e estão sendo muito bons. Osvaldo, poderíamos falar horas y horas porque las preguntas no paran y es una cosa más, como siempre le digo, todas las preguntas terminan en un péndulo, en un equilibrio que es su sentimiento, que es su vida en un caballo, a familia, o arraigo por un caballo. Vamos a hacer el último tema con Felipe y o Neto. Y lo siguiente, eu quero que se prepare depois, Osvaldo, para fazer dentro de todo o que falamos, fazer um popurrí, uma colcha de retazos, uma união e dar mensagem para muita gente que gostaria de um conselho, de uma mano, de um espírito, enfim. Primeiro vamos à música e depois cerramos com você, Don Osvaldo. Cozinha que aquele dos homens, eu te escrevo, meu amor. Não quero que tu repare na letra de um domador. Aqui vou levando a vida, quebrando o queixo de couro. Manda me dizer, querida, como é que eu vou nesse cor? Já falei com meu patrão pra morar lá na viúva. Tu vai
gostar do lugar, tem ali bastante fruta, ali eu levanto o lanço, de pau a pique e cravado, enquanto a lava de bala eu tiro as moscas no atorrear. Aqui espero a resposta, cozinha que aquele dos homens, por causa da tua ausência eu não vou morrer de fome. O bilhetito me diz que não tá no duro, e aí no mar eu já vejo como é que eu tô nesse corpo. O bilhetito me diz que não tá no duro, e aí no mar eu já vejo como é que eu tô nesse corpo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Osvaldo, como encerrando, porque vamos de 2 horas de live, 2 horas. Comenzamos 20h30, y son 22 y 22. Olha, aquí me preguntan, llaman 2 o 3 veces y deixaram de pasar. O que usted piensa da consanguinidade no acasalamento? Ele é uma faca de dois gumes, eu diria. A consanguinidade, quando bem feita, numa somatória de virtudes, ela fica fixada, que é onde eu trabalho. Vê que eu estou sempre com um pé na minha base aqui e buscando, né, sangues de fora, mas dentro de uma linha de consanguinidade, que ela gira em torno do sangue Martins, o orneiro, e aí vai somando algum ingrediente e formando consanguinidades também. Eu dou um exemplo de um cavalo que eu preconizo como um fruto de uma consanguinidade paralela, que é um craque, que foi o freio de prata desse ano, do Rodolfo Mogli, que é o Urco de Santa Teresa. É um cavalo fantástico, e se vocês observarem o papel dele, ele tem alta consanguinidade de nobre e Clementina vencedora. Então, esse é um pequeno exemplo. Então, é um cavalo que agrega, e eu, inclusive, coloquei ervas nele. Alguns dirão, críticos, mas esse louco ainda vai botar erva com um cavalo que é cheio de sangue dos cavalos dele. Mas não, é porque na minha visão, na minha modesta visão, isso aí fixa virtudes que nos dão a garantia de ter aquele produto que nós sonhamos e buscamos. Porque o choque, ele é válido, o choque de sangue é muito válido só na morfologia, eu acho. Porque essa história de pegar um muito bom e botar com mais ou menos e para tirar um bom, não é bem assim. Às vezes a gente está trabalhando com muito bem afinado, uma genética de ponta, às vezes tem surpresa, então não dá para dar chance para o azar. Perfeito, perfeito. Essa é essa a resposta. Osvaldo, agradeciéndole la oportunidad que nos dio a Cosas del Campo, a mi persona, poder hacer esta entrevista sin ningún aire jornalístico, ni estructura jornalística, ni nada que se parezca, porque no lo soy, simplemente el compromiso con el campo, el compromiso con el caballo que nos une. Agradecer porque no es todos los días que se da una oportunidad de esta. Una experiencia para mí que la llevaré el resto de mi vida. Y con eso llevo todo el sentimiento de mucha gente que habló aquí, que pidió que usted le dé un horizonte a la gente, que le dé una visión de las cosas. Bem, aqui, até partindo daqui, desse momento agora que estamos vivendo da quarentena, que nos leva muito mais a reflexões bem mais profundas, fazendo um balanço de vida, no meu caso, vida, leia-se Cavalo Crioulo também, né? Então, além da família estar toda reunida aqui, o cavalo está sempre, não adianta, esse é uma cachaça que
que faz parte da minha vida. Eu diria assim, acreditem sempre na raça. As pessoas que às vezes ficam meio em dúvida, sigam e observem qual é a melhor opção, porque às vezes as pessoas levam primeira desilusão aqui ou ali e desistem, não é por aí. Eu acho que a raça é espetacular. Eu já tive acesso a outras raças da minha família lá atrás. E eu pego sempre assim de parâmetro o próprio Guardemilha. O Guardemilha é a raça que seria mais competitiva a nossa. E ela está sempre em crescimento, sempre desenvolvendo. E nós podemos fazer tanto quanto ele criando, participando de rodeios, de tudo, lazer e de montar. E essa magia do criar, eu acho que é muito importante na vida. Eu, particularmente, dentro desse processo de quarentena, mais do que nunca, num determinado momento, cheguei a pensar, mas será que eu vou ter que ir num analista para me reciclar a cabeça? Porque é um absurdo eu botar esse mundo de ego em cria, num momento que eu tenho uma queda de braço constante entre a emoção e a razão. Que a razão me manda diminuir e fazer o que eu aconselho todo mundo a fazer. Diminua fazendo. Mas a emoção, eu tenho um defeito gravíssimo que eu não consigo contar cavalo. O cavalo é como o ar que eu respiro. Quando vem, acontece. Então, dentro desse contexto, o meu balanço é o seguinte. Dando tudo certo, durando muito certo, eu teria 15 anos de vida útil. Tá? Vamos falar assim. Então, se até aqui o cavalo me deu felicidade e sou feliz com ele, e é muito importante para mim abrir a janela, amanhecer e já enxergar um cavalo, por que eu vou mudar essa filosofia de vida, de pegar o meu computador e ficar brincando, simulando acasalamento e essa não sei o quê? Tem noites assim como agora, eu tenho certeza que está atualizado o meu programa de acasalamento para o ano que vem, esse ano. Mas eu tenho certeza que amanhã eu sento ali e, às vezes, na noite eu penso no cavalo que não sei o quê, que tem tal virtude, tal defeito. E esse jogo, esse brinquedo, isso não tem preço. Aquilo, eu sempre digo que é um voto que se deposita na urna a cada ano que eu entro de uma época. Então, eu, particularmente, para quem gosta, eu acho que é muito bom. Que pode ter umas éguas ou ter o seu cavalo que saia direito à cocheira ou no potreiro, seja onde for, e que seu cavalo esteja ali bem tosadinho, bem arrumado, que ensine e saia a curtir a natureza, olhar o horizonte bem largo, bem promissor e sonhar por dias melhores no lombo de um cavalo. Osvaldo, y yo le voy a preguntar una pregunta mía, personal, como cristiano apostólico y romano. Si Dios le dijese ahora, vamos a hacer todo de nuevo, mas está aquí, ¿qué que usted faria? Olha, eu iniciei dos meus, talvez com 20, 18 anos, os meus, né? Que eu cuidava dos do meu pai. Se Deus me dissesse para fazer tudo de novo, eu ia começar com 5 anos. Eu ia retroceder o tempo e já mal aprender a falar, já segui, estou para amanhã. Até porque é o lugar de Deus aqui, né? Osvaldo, muito obrigado. Chegamos a las 2 horas de live con don Osvaldo. Privilegio nuevamente, disculpe ser reiterativo, disculpe me expresar de una manera particular sobre su persona y sentimiento que tengo hacia usted y admiración. Y agradecerle porque usted fue el que me inició a hacer este tipo de cosas, que Cosas del Campo no tiene ese estilo, ya lo veníamos conversando un tiempo atrás. Entonces, muchas gracias, muito obrigado, y que Dios lo bendiga siempre y que possamos muchos años poder convivir con este tipo de alegrías desinteresadamente, sobre todo. Se Deus quiser. Gabriel, eu também não tenho palavras para agradecer essa oportunidade da gente poder extravasar o que sente, de compartilhar com vocês
esse mundo do cavalo, pessoas que estão iniciando, outras que já são, outras que estão em dúvida. Eu digo sempre, tem horas que parece que andam embarcações perdidas à deriva em alto mar, porque não sabe para onde ir. Mas tem um destino, sim. É só uma questão de escolha, de navegação, e nós vamos chegar num porto seguro. E o cavalo é um porto seguro. Muito boa noite, don Osvaldo. Saludos a sua família e muito obrigado. E muito obrigado a gente, Osvaldo, que nos acompanhou, que foram um montão. Você não imagina a quantidade de gente de Uruguai, Argentina e de Brasil adentro. Uma boa noite, fique com Deus e tudo vai continuar melhor. Se Deus